Áudio 3. Olá, amadas e amados do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês mais uma vez neste dia de hoje. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do livro Armado para a Guerra, de Rick Renner. Meu nome é Ana Amélia Vieira, eu falo da cidade de Rio Verde, Goiás, da Assembleia de Deus Missão. E nós estamos aqui enganjados neste projeto maravilhoso que tem alcançado muitas vidas para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Vamos para mais um estudo. E quanto aos feiticeiros? A ideia dos feiticeiros e satanistas unindo-se coletivamente para lançar maldições sobre o povo de Deus também não é uma ideia nova. Em 1 Reis 18, 17 ao 40, a Bíblia nos diz que 400 profetas de Baal se reuniram coletivamente para liberar o seu poder demoníaco contra o profeta Elias. Embora Elias estivesse fisicamente só no Monte Carmelo naquele dia, ele confrontou os profetas de Baal com o poder de Deus e testemunhou a destruição total dos mesmos. Aqueles adoradores de Baal do Antigo Testamento eram o equivalente aos feiticeiros e satanistas de hoje. No entanto, aqueles adoradores do diabo do Antigo Testamento, que possuíam genuinamente fortes poderes satânicos, não prevaleceram contra o poder de Deus. Com base neste fato, podemos declarar alegremente que o resultado seria o mesmo se os feiticeiros e satanistas dos dias atuais tentassem repetir esse mesmo cenário novamente. Independentemente de quantos deles aparecessem para lançar maldições sobre uma igreja local específica, um ministério específico ou sobre o corpo de Cristo de um modo geral, eles fracassariam miseravelmente, assim como os profetas de Baal do Antigo Testamento fracassaram. Mesmo com todos os esquemas e planos dos homens maus, até com a ajuda diabólica incontestável de Satanás, nenhuma força maligna jamais prevaleceu contra o poder de Deus ou o povo de Deus, e nenhuma jamais o fará. Todo líder mundial que tentou destruir a igreja de Jesus Cristo foi destruído. Todo o período de trevas dos últimos 2000 anos da história finalmente sucumbiu e deu lugar à luz avassaladora e vencedora de Jesus Cristo e de sua igreja. Satanás tem rugido alto como um animal feroz em muitas ocasiões, mas ele nunca devorou a igreja. E de acordo com o Senhor Jesus Cristo, ele nunca o fará. Em Mateus 6:18, Jesus disse com relação à igreja: "E as portas do inferno não poderão vencê-la." Com relação ao lançamento de maldições sobre os crentes, Provérbios 26:2 declara: "Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega." O que significa esse versículo? Assim como o pardal pode voar, mas não encontrar um lugar para construir um ninho, assim uma maldição pode se agitar em torno de um crente, mas não encontrará um lugar de descanso na vida desta pessoa. E assim como a andorinha migra para o outro lugar, quando a estação muda, assim a maldição finalmente voltará para aqueles que a enviaram. Os feiticeiros e satanistas podem lançar maldições, usar poções e recitar encantamentos e feitiços mágicos até ficarem roxos. Mas, independentemente de quanto eles tentem, o poder deles jamais prevalecerá contra o povo ou o poder de Deus. A batalha espiritual bíblica. O Antigo Testamento está repleto de ilustrações de batalha espiritual, como a Batalha de Jericó, Josafá e seus cantores, e Davi e Golias. Ainda assim, as palavras guerra ou batalha só ocorrem 5 vezes em todo o Novo Testamento. Isso nos chama bastante atenção quando consideramos o quanto se fala hoje sobre batalha espiritual. Essas histórias verídicas do Antigo Testamento que nos dizem como o exército de Deus, Israel, derrotou os adversários tanto naturais quanto espirituais, foram escritas para nossa instrução e advertência. Esta é a mensagem de Paulo, 1 Coríntios 10:11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Certamente é verdade que, estudando as batalhas de Israel do Antigo Testamento, podemos ter uma revelação muito necessária sobre como conquistar os inimigos invisíveis que atacam e tentam destruir a igreja de Jesus Cristo. Entretanto, considerando que os termos combater e combate são usados com tanta frequência hoje no corpo de Cristo, é imperativo construirmos um entendimento doutrinário sobre como estas palavras eram usadas no Novo Testamento. É importante observar
que entre as 5 vezes que as palavras militar e militância são usadas no Novo Testamento, elas nenhuma vez são usadas com relação ao diabo. Por exemplo, ambas as palavras são usadas em 2 Coríntios 10, 3 a 5, para denotar cativeiros mentais que precisam ser destruídos. É verdade que esses cativeiros e fortalezas na mente podem ter primeiramente se ligado a nós no passado, quando ainda estávamos sob o controle de Satanás. Entretanto, precisamos manter esses versículos no seu contexto próprio. No contexto, esses versículos estão se referindo a uma pessoa que toma a decisão imutável de assumir o controle da sua mente e o levar os pensamentos de sua mente cativo. A palavra combate é usada em 1 Timóteo 1,18 com relação a um pronunciamento profético que foi feito sobre a vida de Timóteo. Paulo ordenou que Timóteo se lembrasse das profecias que foram proferidas sobre ele para que, por meio dessas profecias, ele combata o bom combate. Usando as palavras combata e combate nesse versículo, Paulo pretendia advertir Timóteo a permanecer no combate da fé e a ser fiel ao chamado de Deus sobre a sua vida. Mais uma vez, as palavras combata e combate neste versículo não tem nada a ver com o diabo. Em 2 Timóteo 2 e 4, Paulo usa a palavra milita mais uma vez, dizendo: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. A palavra milita nesse versículo não tem nada a ver com o diabo também. Em vez disso, Paulo está exortando Timóteo a manter a sua vida livre de entulhos, a ser determinado e a permanecer comprometido com o chamado de Deus sobre a sua vida, independentemente do preço. Então, em Tiago 4:1, a palavra guerras é usada novamente, dessa vez para descrever a carne e não o diabo. De acordo com Tiago, a guerra espiritual diz respeito primordialmente a lutar contra os desejos da carne, que vem para destruir o crescimento e o desenvolvimento espiritual. Pedro usa o verbo guerrear da mesma forma para descrever claramente os desejos carnais que guerreiam contra a alma. 1 Pedro 2:11. Mais uma vez, a forma verbal guerreiam é usada não para descrever a atividade do diabo, mas sim para descrever a tentativa da carne de conquistar e subjugar a mente. Diante disso, está abundantemente claro que o uso das palavras guerrear e guerra no Novo Testamento tem a ver primordialmente com vencer a carne e assumir o controle da nossa mente. Sim, o diabo pode atacar a mente e ele pode tentar dar poder à carne para trabalhar contra nós. Entretanto, se mantivermos a nossa mente e a nossa carne sob controle do Espírito Santo, grande parte da batalha espiritual que encontraremos na vida já terá sido decidida. A maioria dos crentes que caíram em tempos recentes não teria caído se não tivesse dado ao diabo alguma espécie de ponto de apoio em suas mentes. Essas pessoas seriam as primeiras a lhe dizer que deixaram a porta aberta para o ataque demoníaco em algum ponto do caminho, por não lidarem com alguma área invisível e particular de suas vidas. Os espíritos demoníacos absolutamente não têm poder para gerar destruição, a não ser que eles possam encontrar uma porta aberta na mente de uma pessoa. Mas se eles conseguirem localizar essa entrada para a mente, eles podem então, a partir dessa posição elevada, começar a introduzir influências malignas e lançar os seus ataques sobre o indivíduo. O Espírito Santo é fiel para nos convencer de quaisquer áreas em nossa vida que nos deixam vulneráveis ao ataque. Ele nos estimulará a nos arrependermos e a mudarmos antes que o diabo construa fortalezas em nossos pensamentos. Entretanto, ainda cabe a nós conseguir que essas portas sejam fechadas com força e de uma vez por todas. Mas o que acontece se ignorarmos os apelos do Espírito Santo? E se permitirmos que o pecado, a tentação permitida voluntariamente ou as atitudes erradas persistam em nossas vidas sem serem confessadas e transformadas? Nesse caso, estamos deixando brechas totalmente abertas por meio das quais o inimigo tentará nos sabotar. A verdade é que grande parte da destruição espiritual é evitável, mas somente se quisermos ouvir reverentemente aos apelos do Espírito Santo e obedecermos às suas advertências. Mais uma vez, os espíritos demoníacos não podem destruir sem que haja uma porta aberta para a alma de uma pessoa. E essa entrada só pode ser dada com a nossa permissão. As forças malignas tentam nos esmurrar e nos impedir, como tentaram esmurrar e impedir o apóstolo Paulo,
em 2 Coríntios 12, 7, 1 Tessalonicenses 2 e 18. Mas eles não podem destruir você ou a mim, a não ser que já haja algo errado em nós, ao qual elas possam se agarrar e usar para a nossa destruição. A tendência da carne sempre foi colocar a culpa do fracasso pessoal em outra pessoa ou em alguma circunstância externa que está além do nosso controle. Na verdade, pôr a culpa em outro é algo tão antigo quanto o Jardim do Éden. Lembre-se de que foi Adão que colocou a culpa do seu próprio fracasso moral em Eva, em vez de reconhecer que ele havia cometido o pecado quando comeu livremente do fruto proibido do jardim. Adão disse a Deus: "Foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore, e eu comi." Do mesmo modo, um cristão está colocando no diabo a culpa que lhe pertence por direito quando diz: "O diabo me fez fazer isso", ou "Eu falhei porque os feiticeiros estão orando contra mim." Independentemente de quantos espíritos demoníacos tenham sido designados para destruir um crente, ele precisa cooperar com as sugestões do inimigo antes que a tentação possa dominá-lo e arruinar o seu testemunho. Isso significa que, no fim das contas, você é responsável pelo seu próprio fracasso ou sucesso em obedecer a Deus nessa vida. Você não pode colocar em outro a culpa pelo seu fracasso contra o ataque demoníaco. Para que esse ataque demoníaco tenha sucesso, você teve de cooperar de alguma forma, seja pela ignorância, seja pela cooperação deliberada ou pela negligência ao recusar-se a lidar com alguma área invisível e particular da sua vida. Por exemplo, você pode gritar que o diabo está atrás do seu dinheiro até ficar roxo, mas se deixou de controlar seu talão de cheques ou foi irresponsável no pagamento das suas contas, você abriu porta para que esse ataque financeiro acontecesse. Você pode declarar que o inimigo está tentando afligir você com doenças, mas se você abusa do seu corpo comendo mal, trabalhando demais ou levando o seu corpo além da sua capacidade, você abriu a porta para que o seu corpo seja atacado. Você pode gritar que o seu casamento está debaixo de ataque, mas se você costuma falar de forma áspera com seu cônjuge, nunca passa tempo nenhum com ele ou com ela, ou não faz do seu casamento uma prioridade em sua vida, você escancarou a porta para que o inimigo entre e destrua o seu casamento. E a lista continua incessantemente. Com certeza, há ataque surpresa genuíno da esfera demoníaca que pegam os crentes inadvertidamente. Às vezes o diabo realmente ataca as finanças deles, principalmente se eles estiverem usando as suas finanças para o reino de Deus. É absolutamente verdade que às vezes o inimigo vem para roubar, matar e destruir a saúde de uma pessoa. E também é verdade que o inimigo pode tentar orquestrar o fracasso em um casamento. Em meu próprio ministério, o inimigo tem atacado cruelmente de tempos em tempos para destruí-lo. Conheço a realidade de um ataque demoníaco genuíno. Esses ataques geralmente ocorrem em pontos críticos do nosso ministério, quando estávamos prestes a fazer alguma coisa importante no reino de Deus. Cada um deles foi uma tentativa clara de frustrar o plano de Deus. Há muitos anos, quando o meu livro, Vivendo em uma Zona de Combate, estava prestes a ser publicado, meu próprio ministério foi lançado em uma zona de combate financeiro. Por algum estranho motivo que não conseguimos explicar, não entrava nenhuma oferta para o ministério, e nossos parceiros pararam de escrever. Em questão de dias, toda a nossa renda secou. O inimigo sabia que Deus iria usar este livro de uma maneira grandiosa. Portanto, ele quis impedi-lo antes mesmo que pudesse chegar às mãos dos nossos leitores. Obviamente, o ataque do diabo fracassou e o poder da cruz, mais uma vez, prevaleceu. Terminamos aqui mais um estudo deste livro. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua presença mais uma vez. A Tua presença é real, Senhor, em nossas vidas a todo momento. Eu te peço discernimento, sabedoria, em relação a esses estudos, em relação ao que o Senhor está trabalhando em nossas vidas. Abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, faz com que venhamos entender a Tua palavra mencionada durante esses dias e que possamos, Senhor, estar com as nossas armaduras sempre impecáveis para vencer todas as armas, lutas e ciladas que o inimigo tenta colocar em nossas vidas, porque maior é o Teu poder, maior é a Tua misericórdia, maior é a Tua força, e é nela que nós combatemos os inimigos todos os dias. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, hoje, amanhã e sempre. Amém e graças a Deus.